Bastidores fervendo aí no dia de hoje, pessoal. Vamos trazer aí o Rafa Marques e o Nicoletti, dois jornalistas aí trazendo os bastidores aí de Flamengo e Palmeiras, que tá quente aí no dia de hoje, troca de farpas entre BAP, presidente do Palmeiras, Leila Pereira, presidente BAP, presidente do Flamengo, e Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Um solta ali uma fala de um lado, outro solta uma fala de outro, mas eu tô com a Leila. Eu tô com a Leila porque o Flamengo há muito tempo quer ser o maioral, quer mandar em tudo, como disse a Leila Pereira, os terraflanistas. Então o Flamengo ele quer ganhar no grito. E não pode deixar barato não, tem que partir para cima dele mesmo, senão eles ganham tudo, assim no sentido de ser favorecido. Por exemplo, o Flamengo bloqueou aí o dinheiro da Libra. Por quê? Porque ele não quer ganhar um pouco mais que outros times, ele quer ganhar bem mais. Então a Leila tá certo, pode dar mole não. Vamos aí para o vídeo. Você que ainda não é inscrito, você que é palmeirense, se inscreva aqui no nosso canal Futebol Verde React. Não acho que só assim na questão dos clubes, mas principalmente entre os dois dirigentes, hein, Rafa? É isso, Bruno, Mari, Jailson Saraiva, perdão, Jailson Vilas Boas, fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Muito bom dia para todo mundo. Pois na última sexta-feira nós trouxemos a informação aqui na ESPN que o Flamengo, em termos institucionais, não iria se posicionar em resposta às declarações da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, utilizando inclusive o neologismo, o tal terraflamista, né, ao dizer que o Flamengo achava que o mundo girava em torno dele. E, de fato, isso não aconteceu ainda. O fato novo não tem necessariamente relação com uma resposta propriamente dita pelo BAP a Leila. E eu vou contextualizar para o fã de esporte. Aconteceu ontem à noite uma reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo, na qual foram prestados alguns esclarecimentos para os conselheiros sobre a relação entre o Flamengo e a Libra. Quem fez a explanação foi o Marcelo Campos Pinto, que é o representante do Flamengo na Liga. Durante a explanação, o presidente BAP disse que o Flamengo não vai deixar de cumprir o contrato, que vai até 2029. Lembrando que na semana retrasada, o clube deu entrada em uma ação judicial bloqueando 77 milhões, o valor que seria repassado aos clubes através da Libra. E por isso causou toda a revolta que é capitaneada pela presidente do Palmeiras, a Leila Pereira. Em algum momento da sua fala com os conselheiros, BAP citou a Leila. E é esse trecho que foi reproduzido pelo canal de YouTube Mundo na Bola que nós vamos trazer para o fã de esporte acompanhar. Prestem atenção. A gente está falando desse problema da Libra e a empresa que ela preside emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem aqui já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações do seu negócio que não vai bem, ou eles pedem garantias de bens reais? Eu quero a sua casa, eu quero o seu barco, eu quero o apartamento, eu quero a sua fazenda. Quem é que pede 19 e pouco % das ações da SAF se não puder ser pago? Parece que eu ouvi dizer que a última vez que isso aconteceu no Brasil, os Menem compraram um Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora eles executaram. Então, eu acho absolutamente estranho esse tipo de coisa. E isso devia estar sendo questionado por uma porção... A gente está falando de fair play financeiro hoje em dia no Brasil, certo? Eu acho que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta também. Certo? Então, assim... que existe uma agenda, eu não tenho a menor dúvida que tem. Qual é a agenda, o tempo vai dizer. Sobrou para todo mundo, né? Sobrou para o Vasco, sobrou para o Atlético Mineiro, nessa fala de pouco mais de 1 minuto e meio do BAP, ontem colhida, né? Extraída, gravada durante a sua fala, durante a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo. Cabe também contextualizar para o fã de esporte que isso tudo tem a ver com o que o Flamengo contesta do contrato assinado sobre direitos de transmissão, que segundo a posição oficial do clube, é lesivo ao Flamengo e foi assinado pelo então presidente Rodolfo Landim. O Flamengo alega que
que existe uma brecha estatutária, uma lacuna que fala sobre a necessidade da unanimidade dos participantes da Libra para determinados movimentos envolvendo questões específicas desse contrato. E a Libra já rebateu, dizendo que não existe esse tipo de brecha no estatuto da entidade. Enfim, mais um capítulo envolvendo essa história Flamengo e Bom dia, Vinícius. Fala, Bruno, bom dia para você, para os companheiros, fã de esportes também, para a molecada aí do Palmeiras, as crias da base aqui da Academia de Futebol. E é isso aí, Bruno, exatamente depois desse áudio ser divulgado, a assessoria de imprensa do Palmeiras também divulgou a resposta da presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, rebatendo aí as insinuações do presidente do Flamengo. Vamos abrir aspas para o presidente do Palmeiras. O presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que eu defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários. Que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o ato de que estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Não estou comprando o Vasco, aliás, não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix. Isso aí é uma cutucada da Leila Pereira sobre uma declaração do presidente do Flamengo, quando ele era presidente da Sky em 2014, que ele sugeriu que poderia comprar a Netflix. Então, é mais uma cutucada da presidente do Palmeiras. Lembrando, Bruno, que o Palmeiras está preparando ainda uma ação na justiça para tentar aí uma indenização contra o Flamengo por conta dessa liminar que o Flamengo conseguiu na Justiça do Rio, bloqueando os repasses dos direitos de TV da Libra. 77 milhões foram bloqueados e o Palmeiras tem direito a 12 milhões de reais. Então, a resposta da presidente do Palmeiras foi rápida. Logo na manhã desta quarta-feira, a assessoria de imprensa do Palmeiras soltou a nota com essas declarações, rebatendo o presidente do Flamengo. Como disse o Rafa aí, vamos para o próximo capítulo. Pois é, e tá quase assim... melhor que quem matou o Det Reutemann. Ah, pois é, eu ia até comentar isso. Quem tá sem série pra assistir, né? Sabe quando você termina ali sua série, você fica carente de série? Eu tô assistindo As Filhas da Senhora Garcia. Não, você tá muito terminando tempo. já. É, você há muito tempo essa tá novela. assistindo. Mas agora essa outra treta aí tá grande também, hein, por isso que eu tô falando. E assim, a gente falou, né, na semana passada, acho que o BAP não respondia, o Flamengo não respondia, a Leila quase que ali numa briga solitária, né, das declarações. E aí agora, desse outro lado, então, de fato, assim, não caminha, ou pelo menos não dá sinais de que, sim, pelo menos nas palavras, essa história vai ser resolvida, né? Porque ontem o BAP se pronuncia, a Leila responde hoje, vamos ver se depois vai ter a réplica, a tréplica, enfim, todo mundo falando de um lado e do outro. Não sei nem o que te dizer, Bruno, dessa perspectiva de finalizar essa discussão, porque a gente comentou aqui sobre, de um lado, o Flamengo puxar para ele nessa questão dos repasses, sim, falando sobre a torcida, a audiência, quanto que ele recebe, né, desse retorno de televisão, de cotas, e a Leila sempre falando como a pessoa mais importante do Palmeiras, a presidente, mas ela traz muitos outros clubes, né, em tudo que ela fala. Ela acabou de falar nessa nota, sim, que ela fala, representa o Palmeiras, defende os interesses do Palmeiras, mas ela chama atenção para não interferir nos outros clubes, né? O que aconteceu agora com a liminar do Flamengo. Interrompe os repasses para todo mundo. Então, assim, não vejo ali a luz no fundo do túnel para essa discussão ser encerrada tão cedo. E é claro que, assim, a discussão também não vai terminar tão cedo, não é, Jailson? Porque a gente tem esses dois clubes, principalmente, brigando pelos dois títulos mais importantes da temporada. Então, no meio de toda essa discussão, a gente ainda tem Palmeiras e Flamengo, além do Cruzeiro, claro, brigando pelo título brasileiro, e os dois brasileiros ainda com os argentinos na Libertadores. Eles ainda vão tirar essas diferenças em campo, Jailson. Vão tirar a diferença em campo no Brasileiro daqui a pouco, né? Que é logo depois da data FIFA. Sim. Logo depois do jogo do Botafogo, né? Se não me engano, dia 19. A segunda rodada após data FIFA. Isso. Tem a possibilidade, óbvio, ainda falta a semifinal, mas tem a possibilidade ainda de disputarem a final de Libertadores, se os dois avançarem, né?
Eu acho que... Eu não sei se a América tá preparada para esse encontro. Se os dois avançarem, ainda tem isso. E ainda Vamos tem combinar as questões, de alguém cair antes? Ainda tem as questões dos bastidores. Eu gosto de uma confusão. Não só esse falatório dos bastidores em relação ao financeiro, repasse, mas em relação à arbitragem também. Então, assim, já polarizou tranquilamente. Isso daí a gente pode falar de Palmeiras, mesmo no mesmo lado, né, na Libra, né, nessa discussão de cota de TV, que eu digo do grupo, né? No mesmo lado da discussão, mas mesmo no mesmo lado ali da Liga, já polarizou absurdamente. Vai continuar essa briga entre Palmeiras e Flamengo, que a gente poderia estar falando aqui do campo, né? De futebol jogado, do Flaco Lopes e o Vitor Roque, do Abel Ferreira, do Felipe Luiz ali abaixo, enfim, no momento, dos últimos jogos. Mas não, a gente tem que ficar aqui falando dessa briguinha deles dois nos bastidores o tempo todo. E tá um chato, tá chato, cara. Assim, é porque fica um fala de um lado, aí vai outro responder. A Leila respondeu hoje, aí o BAP vai responder daqui a uma semana, aí a Leila vai falar novamente. Enfim, em vez de chegarem num consenso, pelo menos, sei lá, tentarem conversar para tentar chegar num denominador comum que seja favorável a todos os clubes ali do grupo, né? Que, enfim, era para ser uma discussão de gramado, de padronização do futebol brasileiro, virou uma guerrinha, desculpa, mas é um arranca-rabo, né? Fica lá, um puxando a corda de um lado, um puxando a corda do outro, para falar sobre cota de televisão. Enfim, a gente ainda vai falar sobre isso. Tem bastante coisa pra gente falar, analisar então esses pontos, tá? Nessa confusão toda. E claro, também o que pode envolver depois a disputa entre eles dentro de campo. Um outro Trazer aqui, pessoal, os jogos dessa quarta-feira, dia 8 de outubro. Teremos Brasileirão hoje. Atlético Mineiro e Sport, 7 horas da noite, 9 horas. 9 horas teremos Mirassol e Fluminense. Aí Brasileirão Série B, tem Cuiabá e Novo Horizontino, Operário e Atlético, Avaí e Volta Redonda, América Mineiro e Vila Nova. Aí tem outros campeonatos aí, os campeonatos regionais, né? Campeonatos regionais. Deixa eu ver se tem amistoso. Tem eliminatórias da África, já tá rolando vários jogos, ó. Eliminatórias da África. Etiópia ganhando. Tem um time ali que... difícil até ver esse nome. Líbia ganhando. Camarões. Muito time africano aí que nunca foi pra Copa. Eliminatórias da Ásia. Omã e Catar. Indonésia e Arábia Saudita. Tem Libertadores Feminina. Mundial Sub-20, que o Brasil já dançou, né? O Brasil já dançou no Mundial Sub-20. Copa Sub-20. É o jogo de hoje. Principais aí, Série B e Série A. 2 jogos aí da Série A pra gente acompanhar hoje. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.